Deus ordena não chorar nem se lamentar por Jeoacás. Deus diz: para a terra que ele vai, nunca mais voltará. E na terra que ele está, ali ele morrerá. Terrível juízo está sobre o rei de Judá. Está no ar o programa A Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar. Finalmente vai arder no altar. Roda a vinheta. A lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Bem, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que nosso Deus, nosso Paizinho querido nos dá para estarmos novamente aqui para meditarmos e compartilharmos a gloriosa palavra de Deus. Espero que você esteja aí compartilhando também, ouvindo, meditando, abrindo a sua Bíblia, estudando e recebendo da parte do Espírito Santo o que Deus tem nos dado. Que bênção! Vá compartilhando, deixe seu like, seu comentário, seu joinha aí. Ajude a crescer o nosso canal, a gente chegar a 1000 inscritos para fazermos live, para nós fazermos ao vivo aqui no YouTube. Chegue lá nas minhas redes sociais, me procure lá no Instagram, me procure lá no Facebook, e você me achará. Está sendo uma bênção. Estamos meditando no capítulo 22 do livro do profeta Jeremias. Estávamos falando do rei Salom, ou rei Jeoacás, e vamos continuar a meditar sobre esse texto glorioso. Não dá para a gente terminar o capítulo inteiro, porque tem muita lição aqui. Está falando dos governantes, dos reis, e a palavra de Deus está sendo sobre as autoridades constituídas. Estamos vendo muitas fracassarem, como alguns reis aqui de Judá na história de Israel. Aplica-se no nosso Brasil, fora do país, no mundo inteiro, a corrupção, o declínio moral e o fracasso, literalmente, de muitos governadores. Então, amados, vamos orar. Prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Amém? Pode comigo. Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, pedindo perdão aos meus pecados, pedindo a tua graça, pedindo que o Senhor abra a minha mente e o meu coração e abra o coração dos ouvintes para aprenderem, Senhor, a tua palavra, para que seja a exposição dela, gloriosa e poderosa, ela vai fazer aquilo que te apraz e prosperará naquilo que será enviado, Pai. Deus ajuda, entra com salvação, liberta, salva. Faça uma grande obra, que essa mensagem chegue onde eu não posso chegar, para a glória do teu nome. Eu oro crendo e agradecendo em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória. Então, sem mais delongas, capítulo 22 do livro do profeta Jeremias, nós lemos do versículo 1 até o 9. Vamos ler o versículo 10 e 12, que fala justamente de Salom ou Jeoacás. Capítulo 22, versículo 10 ao 12. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca mais voltará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Que palavra, não é? Essa foi a sentença do juiz dos juízes, do rei dos reis, do senhor dos senhores, do maior governante, Deus o Todo-Poderoso. Então, amados, com a graça do Espírito Santo, Deus tem uma palavra para nós, para mim, para você, uma palavra gloriosa. Continuando a respeito desses maus governadores, esses maus regentes,
esses maus líderes de Estado, foi justamente de Judá, aplica-se uma referência ou um espelho de uma sociedade corrompida aos olhos de Deus, infiel à lei, sem a regra moral, sem a regra de ética, de bom caráter, ou seja, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Deus reflete a sua gloriosa moral, sua gloriosa lei. Isso reflete para um povo que crê nele. Como a palavra já diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, como diz o Salmo 33 e o verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação, felicíssima é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, tem muita referência da parte de Deus para o nosso deleite espiritual. Jeremias está pregando, anunciando os decretos de Deus e avisando que Deus está mandando dizer que pratique a justiça, como a gente viu nos primeiros versículos, pratique a justiça, o juízo, não oprima o órfão, a viúva, o estrangeiro, não pratique a violência, que era justamente os crimes que eles estavam cometendo, abuso de poder. E Deus estava requerendo tudo isso. E aplicamos ali que vai ter vários governantes que cairão, não é? E essas autoridades que são constituídas por Deus não honram o Senhor, recebem o cargo, mas não honram. Então o próprio Deus vai remover, porque ele mesmo disse na boca de Daniel, capítulo 2, não é? Que ele coloca rei, faz o quê? Ele remove rei. É isso, Daniel capítulo 2, abrindo a sua Bíblia, versículo 21. Ele muda as estações e os tempos, remove e estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos que têm discernimento ou entendimento, não é? Mas Daniel disse, ele remove e estabelece os reis. Ele remove, ele move, ele coloca, ele tira. No próprio capítulo 45 de Jeremias, onde a gente vai chegar lá no finalzinho, ele diz o que ele planta, ele arranca, o que ele edifica, ele derruba. 45, 4 de Jeremias. Pelo que assim lhe dirás, assim diz o Senhor, eu derrubo o que edifiquei e arranco o que plantei, e isso em toda esta terra. Então, é o próprio Deus que coloca e tira. Muitas autoridades aí cairão porque desonraram ao Senhor, e o próprio Deus é que vai arrancar, viu? Independente seja na área política, seja empresarial, seja ela espiritual, nas igrejas, pastores corrompidos que cairão, seja onde for uma autoridade na polícia, uma autoridade educacional, não é? Aonde estiver qualquer autoridade que está na malandragem, vai cair, porque onde o diabo está atuando, vai ter a mesma queda do maligno. Então o Senhor fala para aqui para Salum, ele fala para o rei de Judá, fala para Salum, é o mesmo que Jeoacás, e as profecias de Jeremias não estão dispostas em ordem cronológica. Neste capítulo, ele profetiza aos 3 reis que precederam a Zedequias. No capítulo 21, versículo 1, diz que a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazu, filho de Malquias, e de Sofonias, filho de Maceias, ou Mazéias, sacerdote, dizendo, aí continua aqui falando, fala aqui a respeito do juízo divino contra eles. Predisse que Deus julgaria a casa de Davi, no capítulo 21, ainda no versículo 12, ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Salum também é chamado de Joacás. Ele foi o 4º filho de Josias. Está lá 1 Crônicas 3,15.
ele reinou por 3 meses apenas. E a seguir foi levado em cativeiro para o Egito, onde ali ele morreu. Então Deus, através de Jeremias, já começa a nos ensinar: não choreis o morto. Olha o decreto: morto na certa. Não chore pelo morto, nem o lastimeis. Fique se lastimando, fique choramingando, fique se lamentando. Não. Chorai abundantemente aquele que sai. Ou seja, quem vai ser levado preso para a Babilônia. Chore por esse que vai ser levado, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Quando Deus diz: não chore pelo morto, e nem vá se lastimar, o Senhor está dando uma referência aqui de Josias, que foi morto no ano 609, mais ou menos, antes de Cristo, na batalha contra o rei Neco, o rei do Egito. E o Senhor está dizendo: não chore o morto, fique se lastimando pela morte de Josias. Não fique. Chore antes por aquele que se vai, aquele que vai ser levado para o cativeiro e nunca mais voltará. Como falei, a ordem das profecias aqui não está na ordem cronológica, que Jeremias pregou 40 anos para 5 reis, não é? E o último foi Zedequias, que foi levado ali para a Babilônia e sofreu uma dura pena de Nabucodonosor. E nesse texto, o Senhor está dizendo: aquele que morreu na batalha morreu honrado, porque o rei Josias morreu guerreando contra o rei Neco. Mas Salum, ou Jeoacás aqui nessa história, que estava sendo perverso, tirano, cruel, não é? Maldito aos olhos do Senhor, Deus está dizendo: não se lastime não. Esse vai ser preso como punição judicial. Deus levantou a Babilônia como uma punição judicial de Deus. Veja, Deus dá seus mandamentos, diz o que vai fazer, só que a gente não imagina como Deus vai executar. E aqui, para punição, como foi que Deus executou a promessa da maldição de Deuteronômio 28, não é? Pela desobediência. Levítico 26, pela desobediência. O que Deus diz ali, não é? Não vou ler aqui porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Mas depois você medita em casa sobre o castigo de Deus. Então, Deus levantou o quê? A Babilônia como uma punição judicial para castigar o rei. Para saber que Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca com a sua palavra. Ou glória ao nome do Senhor. Então, levantou a Babilônia como um castigo judicial para pegar o rei Salum pela sua tirania, por deixar a Deus, não temer ao Senhor, desonrou os mandamentos do Senhor, a constituição divina. Então recebeu a punição que a própria lei tinha e Deus cumpriu. Então não chore por José que já morreu na batalha. Chore por isso que vai ser desonrado e vai ser levado preso, cativo. E ali ele não vai voltar, ele vai morrer ali mesmo. Ele vai olhar e vai ter saudade de Jerusalém. Vai anelar, suspirar para querer voltar. Mas o decreto de Deus é que ele iria preso e nunca mais voltaria. Ali na prisão, morreria. Será que Deus não fala conosco nesse sentido, não? Quantos o Senhor vai punir? Eu não vou falar nem quem ele já puniu. Autoridades que já morreram na cadeia, presos, mofaram. Estados Unidos, que tem pena de morte, outros países aí que tem pena de morte, autoridades que foram enforcadas, fuziladas, aonde Deus usa autoridades maiores do que aquelas constituídas por crimes bárbaros, são sentenciados à prisão perpétua, às vezes prisão de 20, 30 anos, 40 anos, 15 anos, 10 anos, mas ali morrem, ou morrem assassinadas, ou se enforcam, dependendo do crime que essas pessoas cometeram. E eles aqui, e esse rei aqui, foi levado para lá, para ali morrer. Quantos vão ser presos e vão ter saudade do seu apartamento, da sua chácara, do seu carro, do seu salário gordo, das suas prostitutas, não é? Porque são muitos prostitutos, infelizmente, são muitos corruptos, enganadores do povo. E vão ter saudades da vida
da bandidagem que eles tinham aqui fora. Mas o que é que Deus decreta? Vai para ali. Ali vai ser sua morada eterna. E dali você não sai. Meu Deus. Por isso não brinquemos com Deus. Outros Deus permite ir para o hospital. No hospital ali, aqui Deus levou para a cadeia. Né? Deus achou por bem na cadeia, na prisão, um povo estrangeiro, e ali mesmo morrer. E outros que Deus permite ir para o hospital, e no hospital mesmo morrer. Sai da UTI. Outros pensam que saíram de lá, dali mesmo. Vai para o cemitério. Quantos o Senhor vai fazer assim? Porque quantos corruptos ainda tem no mundo? Vou falar do Brasil. Vou falar nem do Brasil. Quantos corruptos estão por aí debaixo do pano? E a bomba vai estourar, irmãos. A casa vai cair, como caiu a casa de Jeocás. Então a casa vai cair, porque é Deus que diz: o que eu edifico, eu derrubo. O que eu planto, eu arranco. O que eu edifico, eu derrubo. Espaço em toda a terra. Em Daniel, o que é que Deus diz que a gente leu? Ele remove reis. Ele estabelece rei. Ele que escolhe, coloca para o benefício do povo. Isso é muito sério. Então, no versículo 11, porque assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias. Ele tinha uma referência. Josias foi um rei bom, agradou a Deus. Rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, foi o seu filho, né? O rei Jeocás, e que saiu deste lugar. Nunca mais voltará para ali. Nunca mais. Então, olha, Deus começa a dizer: chore abundantemente aquele que sai. Quer chorar? Chore por quem está sendo preso. Nunca mais vai voltar. Nunca mais voltará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá. E nunca mais verá esta terra. Acabou. Tem gente, irmãos, que brinca com Deus, brinca com o pecado da incredulidade, não crê em Deus, não é? Vive uma vida carnal, segue a vida na mentira, segue a vida na violência, segue a vida na opressão, segue a vida na sensualidade, segue a vida na luxúria, segue a vida na avareza, segue a vida nas farras, segue a vida na injúria, na calúnia, na difamação, segue a vida no perjúrio, tudo crime. Segue a vida no homicídio, no roubo, no furto, no parricídio, no matricídio, no genocídio, no feminicídio, no infanticídio. Segue a vida, olha, na bandidagem, na corrupção, na blasfêmia, nos maus pensamentos, nas tolices, aborrecendo Deus, nas murmurações, na malignidade, aleluia, nas práticas que Deus abomina. Louvado seja o nome do Senhor, na feitiçaria, no orgulho, na soberba, na ira, na inveja, nas contendas, no ciúme, nas rixas, na ganância por riquezas materiais e mundanas. Segue a vida. Segue a vida. E acha que não haverá cobrança do Senhor à existência. Porque o rei viveu como se Deus... O rei viveu como se Deus não existisse. Sendo que o que ele fez no Egito para livrar Israel, o que ele fez com as outras nações, a vida de idolatria, né? Seguindo essa vida, essa prática, praticando, sorrindo, dormindo, acordando, arrotando, ganhando, luxando, viajando. Daramandaga sobradaria. Mas quando serão pegos de surpresa? Porque Provérbio 29:1 diz que ao homem repreendido muitas vezes endurece a ser visto. Será abatido de repente sem que haja quem cure. Aleluia, glória, calabachúria da gácia. Quantos aviões vão cair? Ainda, hein? Quantos helicópteros serão necessários para cair? Aleluia. Quantos navios vão naufragar ainda? Meu Deus, quantos aviões, ó. Aleluia. Quantos apartamentos, casas vão desabar, serão assaltadas? Quantos repórteres, apresentadores, todo tipo de jornalista, aleluia, independente das emissoras, vive na malandragem, na corrupção. Lá em Brasília,
Os políticos que não seguem a risca, não vivem para o povo, não trabalham para o povo, trabalham para o seu próprio umbigo. Nas igrejas, quantos pastores vagabundos, pilantras, mentirosos, quantos líderes espirituais aí, quantos outros que vivem na maracutaia, no cambalacho. A casa vai cair, irmãos. A casa, assim diz o Senhor, a casa vai cair. Aguarde só as notícias. A casa da Arabaxa, a casa sobre a raia, vai cair. Aleluia. A casa caiu para Satanás. A casa caiu para Herodes. A casa caiu para Nimrod. A casa caiu para Nabucodonosor, que foi soberbo. A casa caiu para os reis de Israel. A casa caiu de Acabe, de Jeroboão. A casa caiu, a casa de Faraó caiu. Caiu, Caiu o Império Romano, caiu o Império Assírio. A casa caiu, irmãos. A casa caiu para Hitler, a casa caiu para muitos. A casa vai continuar caindo. E não tem essa que está com máscara, não. Deus tira a máscara. Olha o que fala Isaías no capítulo 25, no versículo 7. Destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu, com que todas as nações se escondem. Destruirá. Deus vai destruir essas máscaras. Eles que vivem na hipocrisia, na falsidade com duas caras. Os atores, as atrizes, ou seja, os hipócritas. A casa vai cair. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. A casa do rei, o palácio do rei, caiu. Que Deus não brinca, não. A moral de Deus é terrível. E fracassou feio. Então Deus foi fiel. E para o lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá e nunca mais verá esta terra. Foi privado. Nunca mais, meu filho. Nunca mais. Você vai, ai, lástima. Vai, porque você se tornou uma má influência. Se tornou uma má influência. Preste atenção. O governo vem de Deus para manter a ordem e a paz. Os governantes têm grande responsabilidade diante de Deus. Eles devem fazer justiça e guiar o povo com sabedoria e cuidado. Deus julgará os governantes de acordo com suas ações. Deus mandou respeitar e orar pelas autoridades governamentais. Nem sempre o governo é bom, mas devemos orar para que o país seja bem liderado. Orar pelos governantes é querer o bem do país. Olha o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Interessante, não é? Deus quer que a gente ore pelos reis. Reis aqui fala dos governantes, presidentes, como nosso século. Orar, fazer intercessões, não é suplicar pela vida deles. Para quê? Com ações de graça, né? Para quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila. Fala dos governadores, o governador aqui de Pernambuco, os prefeitos aqui do estado de Pernambuco, os governadores de cada estado do Brasil, os prefeitos, os senadores, deputados federais, os vereadores, né, as polícias, os juízes, advogados, embargadores, todos aqueles que estão em iminência, porque que tem esse estado social, orar, pedir a Deus, dê sabedoria a esse povo. Para quê? Para que a podridão dos corruptos eles sejam arrancados e para que nós tenhamos uma vida sossegada. Não é? O que tem de roubo, o que tem de furto,
O que tem de crime, meu Deus do céu, não está no gibi. Todo dia morre uma tuia e um bocado. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí que eu não posso mostrar aqui no canal, não é? Como a violência, ela não para. Então devemos, como o mandamento está mandando aqui, o mandamento, né, de Deus está nos dizendo, devemos orar, pedir a Deus que levante homens fiéis, que acabe com a criminalidade, com as milícias, não é? Com a bandidagem, venhamos ter paz. Oremos ali pelo Rio de Janeiro, que tantas pessoas ali sofrem, os moradores de bem, porque a milícia ali vai lá, bate de frente com a polícia, é guerra urbana. Então devemos orar. Vamos lá, olha que a Bíblia também ensina. Tito capítulo 3, versículo 1 e 2. Admoesta-os a que se sujeitem aos governantes e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, porém modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também antes éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Fiz questão de ler todo o texto porque é forte demais. Glória a Deus. A gente deve obedecer porque antes éramos rebeldes, desobedientes, mas agora pela regeneração do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, temos que ter espírito de mansidão, porque antes a gente se odiava. É o que a gente vê aí, as pessoas sem Cristo. Vai para cima, é tiro, é confusão, é escândalo, não é? Como que a Bíblia ensina. Êxodo 22, versículo 28. A lei contra a anarquia. Não amaldiçoarás os juízes, nem maldirás o príncipe dentre teu povo. Então a Bíblia está dizendo, não amaldiçoes os juízes, sendo eles, claro, justos e fiéis, né? Estão debaixo da corrupção. Nem maldirás o príncipe ou autoridade dentre teu povo. A lei para Israel e a lei para qualquer nação. O líder, e a gente vê tanta exclamação aí, as pessoas denegrindo o caráter dos presidentes, não é? Estão tentando ajeitar, organizar bagunça que muitos corrompidos deixaram. E o que Deus falou ali para Salom, não tem boquinha não. Você está debaixo de condenação e não se arrepende, vai ser varrido. E o interessante é que Deus disse isso para ele ouvir. E ele não se arrependeu. Evidentemente era uma vida de incredulidade, coração trancado para Deus. Ele não deu crédito na palavra de Jeremias, o que Deus mandou Jeremias falar. É o que acontece com muitos. Não dão crédito no que a igreja está anunciando pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo usou Jeremias. O Espírito Santo está usando a igreja no nome do Senhor Jesus. E anuncia o futuro de muitos líderes corruptos. Mas eles não dão ouvido porque eles não creem. São incrédulos. São incrédulos. Aí, quando Deus cumpre, babau. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Sujeitai-vos, pois, por amor do Senhor, a toda ordenação humana, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores, quer aos que por eles são enviados, para castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, honrai as autoridades competentes e fiéis. Aleluia. Provérbios capítulo 8, versículo 15 ao 16. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres.
Sim, todos os juízes da terra. Aleluia. Então veja que palavra tremenda. Então, aplicando a Deus, por Deus, está reinando por Deus. Os reis governam, lideram, regem. Os príncipes ordenam a justiça, né? Com imparcialidade, são parciais com nada. Por mim governam os príncipes e os nobres, por Deus. Sim, todos os juízes da terra reinam, governam pelo próprio Deus. Era o que Salomão tinha que fazer, reinar por Deus, não por si próprio, não para o próprio umbigo. É muito interessante a palavra do Senhor. A gente não faz para nós, a gente faz para Deus. Para Ele, porque é para isso que Ele levantou. Como Deus fez a terra e deu para Adão, governe a terra. Adão pecou, Satanás vai lá e domina o ser humano no pecado. E agora o diabo governa o coração do homem no pecado, né? Na desobediência à lei de Deus. Mas se governa por Deus, não tem dinheiro por si, não tem casa por si, não tem gente para si, é tudo para Deus, prepara tudo para Deus. Aleluia. Tanto é que Jesus governa, e a Bíblia diz que Ele vai entregar todos os inimigos ao Pai. Esmagará debaixo dos pés do Senhor. O domínio será entregue ao Pai. Então, Jesus governa pelo Pai. E tudo que a gente fizer é por Deus. Não é por nós, não. Dê glória a Deus por isso. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele ordenadas. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, senão quando se faz o mal. Queres, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, fizeres o mal, teme, pois ela não detém vão a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para punir o que faz o mal. Portanto, é necessário estar sujeito não somente pelo temor do castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, realizando sempre este serviço. Portanto, pagais a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Oh, glória ao nome de Jesus, crente. Alabadari de Asebederevácia. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Então, a autoridade que é levantada por Deus não é para temor de quem faz o bem, não. É para quem faz o mal. Deus levanta para punir, para castigar os injustos, os ímpios, os corruptos, os marginais. Deus levanta justamente para descer ali a justiça e fazer o que é correto, não é? Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 25 e 26. Aqui fala da contenda acerca da grandeza. E o versículo 24. Houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino um reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Futuro lugar dos apóstolos no reino. Está em Mateus 19, 28 também. Como é bom permanecer com Cristo também, viu? Nas tentações que ele passou, ele destinou o reino para os discípulos, como o Pai destinou o reino para Cristo. Lucas 22, 29. E Jesus não foi provado, não foi tentado, não foi experimentado, foi tudo.
mas ele venceu porque ele guardou os mandamentos do Senhor. Ele seguiu vivendo a palavra de Deus. E se vivendo a palavra de Deus, vivendo como Deus vive, é a vida eterna. E não tem como morrer. Por isso que ele se deu a si mesmo, João 10, 18, ele se deu a si mesmo. Ninguém matou, ele se deu. E a terceira dele ressuscitou. E foi destinado o reino para ele. Então a gente permanecer com Cristo, ele também vai nos dar essa graça. Porque a Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes com ele. Louvado seja Deus, aleluia. Salmo 22, verso 27 e 28. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Louvado seja Deus. O reino é do Senhor, o governo é dele. Quando Deus coloca a coroa, fazendo assim, ó, reina para mim, governe para mim e por mim. Oh, glória a Deus. Por isso dá honra, glória, louvor, adoração ao Senhor, que colocou ali para governar. Glória a Deus. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Salmo 47, verso 8 e 9. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Todos os reinos pertencem ao Senhor. Aleluia. Os governantes também. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Salmo 9, versos 7 e 8. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. Provérbio 28, 15. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Mas não dura por muito tempo, que Deus arranca. Provérbio 28, 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Justamente o que aconteceu com Salom. Ele se tornou um rei totalmente opressor e caiu por terra. Mas aqueles que seguiram obedecendo a Deus não ganharam, né, desonestamente, tiveram ganho desonesto, com a bandidagem, com a corrupção. Eles prolongaram o seu governo. Tanto é que Davi reinou por 40 anos, né? O rei foi bom, glória a Deus. E os reis fiéis prolongaram o seu reino. Quer prolongar o governo? Obedeça os mandamentos do Senhor. Segundo Samuel 23, versículo 3 e 4. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Olha que coisa linda. Isso é com justiça, temor diante de Deus. Deus já compara a luz da manhã. O sol brilha, né? O céu azulzinho. Deus está dizendo assim, é um governante, olha, que me teme e que reina com justiça. Está falando de Cristo e aqueles que vivem por Cristo. Oh, aleluia. Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 17, 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Por isso que ele não pode ser mentiroso. Provérbios 28, 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, ficou os pecados de Judá por causa do mau governante. Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Sábio é temer a Deus. Sensato é consciente. Aleluia. Foi Deus que me colocou, então se eu vacilar, ele me arranca.
Então, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. O pecado do povo sempre está mudando. Parece que é o Brasil, né? Esse versículo aqui. Provérbio 28, 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Tem que entrar um para governar, para repreender os crimes, as transgressões. Tem que estar mudando. Provérbio 31, versículo 4 e 5. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos, os reis que caem na manguaça. Salmo 2, verso 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Os que Deus levanta os profetas, eles não aceitavam a advertência do Senhor. Os que foram rejeitados pelo próprio Deus, foram excluídos pelo Senhor. Provérbio 16, versículo 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Então a boca do rei, do governante, não pode trair o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é correto. Não pode. Salum ou Jeoacás recebeu o castigo terrível de Deus. Também segundo Reis, capítulo 23, versículo 30 ao 34. Eu vou ler o capítulo 23, versículo 29 em diante. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias saiu-lhe ao encontro, e Neco, assim que o viu, o matou em Megido. Seus servos o levaram morto num carro, Megido, para Jerusalém, e o sepultaram em seu sepulcro. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, que é Salum, né? Ungiu-o e o constituiu rei em lugar do seu pai. O povo nem orou. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém, o faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramat, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs uma tributação de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também o faraó Neco constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei, em lugar de seu pai Josias, mudando seu nome para Joaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, que ali morreu. O próprio rei Neco, que matou Josias, Deus usou o rei Neco para prender Salum, o Jeoacás, e também levá-lo preso e matá-lo no Egito. Meu Deus, que destino! O rei morreu na guerra, um bom combatente, um bom soldado, e o filho reinou só 3 meses, não é? Reinou só 3 meses. Meu Deus. E o próprio rei que Deus usou para derrotar o rei Josias, Deus usa o rei Neco para prender Salum, glorificado seja Deus, prender e levar para o Egito. No Egito, ele perder a sua vida. Que destino cruel. Então, irmãos, assim é a mão poderosa de Deus sobre todos os malfeitores, amados. Não brinque com Deus. Compartilhe essa mensagem. Sirva de grande alerta. De Deus para todos nós. Não vacilemos com o Senhor. De jeito nenhum. Porque Deus não brinca de ser Deus, não. Aqui é um exemplo claro, uma referência terrível para aqueles que estão aprontando. E o destino chega, né? O fim da vida dessas pessoas, é um fim trágico. O nosso dever, como a Bíblia manda aqui, é orar, interceder a Deus para que a cidade, o Estado, o país tenha paz. O Estado de Israel tenha paz, não é? Que venha presidentes, venha líderes tementes a Deus, que falem a verdade,
ajude o povo, tenha a sociedade equilibrada. E a gente sabe que o melhor reinado vai ser o de Cristo Jesus, que é um reino de amor e de justiça. Não vai ter que deixar para ninguém, não é? Enquanto isso, Deus nos ajude com líderes feitos salum, corruptos opressores e que não duram muito tempo no trono, não duram na cadeira, não tem diploma, não tem anel, não tem nada, irmãos, não tem nada. Porque a gente viu que é Deus que coloca autoridade, é Deus que remove elas. Então, como Deus removeu Salum e entregou na mão de Neco, e no Egito ele morreu, Deus vai entregar muitos, irmãos, muitos que não prolongarão seus dias, seus reinados, não. Porque o Senhor não brinca de ser Deus. Que Deus te abençoe, que Deus ajude a tua casa, a tua família. Compartilha, divulga esta mensagem e seja de alerta para todos aqueles que ouvirem, para não brincar com Deus. Amém, amados? Ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu alerta, pelo teu aviso, Senhor. Não é Deus que brinca, és um Deus de justiça, tu tem tuas leis e tu não aceita tronchura, não aceita que ninguém, Senhor, nem anjo, nem ser humano, ninguém venha distorcer a tua verdade que é absoluta. E todos aqueles que tentaram distorcer pagaram um preço, sendo excluídos da tua presença eternamente, Senhor. Ajuda esses governantes do Brasil, do mundo. Misericórdia, da sabedoria, Senhor. Aqueles que têm temor diante de ti, que temem, que respeitam, creem em Jesus Cristo. Oh, aleluia. E que haja, Senhor, paz, justiça na sociedade, meu Deus. Veja cada autoridade, meu Deus. Cada autoridade, Senhor. Cada líder. Seja ali seguranças. Seja, meu Deus, gerente de banco, dono de supermercados, qualquer liderança, Pai, constituída, que vive e trabalha em prol do povo, Senhor. É um espelho da sociedade, Pai, que tenha temor dentro de Ti, e que beneficie todo o povo, meu Deus. Nos ajuda, abençoa cada um que escuta essa mensagem, para a glória do Teu nome. Eu te peço, crendo e te agradecendo, em nome do Senhor Jesus, Teu santo e amado Filho, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei, nosso Governador Supremo, em nome dele. Amém. Que Deus te ajude, que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. E se o Senhor não voltar, entraremos em um outro rei, esse capítulo 22, vamos dividir e vamos terminar com Jeconias, outro que foi ruim e perverso. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Até a próxima. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz do Senhor e até a próxima. Se Jesus não voltar, Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Ô glória! Sem esperança e mergulhar